para sempre. Amém. Aleluia. Aleluia. Quem vive a Jesus e ao seu povo. Amém. Podemos sentar. E nós precisamos sempre ser uma igreja alegre. Amém. Independentemente de tudo, todas as adversidades. É bem verdade, irmãos. Se nós formos a ver, vocês já imaginaram como é que seria a vida se tudo que você quer, você tem, não tem nenhuma dificuldade? Irmãos, seria uma coisa complicada. As dificuldades fazem bem, nos ensinam. Amém? Bom, vamos para isso. Vamos começar com o livro de Hebreus 11, que na verdade já é um texto bem conhecido. Hebreus 11, sabemos que é um capítulo que fala sobre a fé. E o título tem a natureza da fé e exemplos da fé tirados do Velho Testamento. Se bem que o versículo-chave que eu queria aqui mencionar não é propriamente o versículo 1, que obviamente fala: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. 3 é o versículo principal. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Amém? Este é o versículo-chave. Entendemos pela fé que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Irmãos, quando nós encontramos aqui o que se vê não é feito do que é aparente, nós temos a tendência natural, já que estando na carne, nós temos a tendência natural de... A aparência é uma coisa muito característica no homem. Enquanto está nessa carne, ele acredita naquilo que vê, ele acredita naquilo que pode tocar. Se você lhe apresentar uma prova diferente desta, para ele não faz sentido. E a Bíblia está a dizer que aquilo que se vê, aquilo que nós vemos, o mundo e tudo mais, não é feito do que é aparente. E este versículo em si, logo destroça uma boa parte da ciência, tendo em conta que praticamente a ciência baseia-se naquilo que se vê. Prova científica é aquilo que você pode ver, me mostra, me prova, me mostra. Se você não conseguir provar, então não pode ser considerado uma prova científica. A fé não pode ser comprovada cientificamente. Portanto, a ciência baseia-se naquilo que se vê, naquilo que se toca, naquilo que é palpável. O nosso tema é mundo espiritual, amém? Ou mundo invisível. Irmãos, entendamos que a Bíblia está a dizer aquilo que nós vemos. O mundo, de uma forma geral, não é feito daquilo que é aparente. Irmão, se há uma coisa que é característica no mundo, é a aparência. E como nós estamos a falar sobre o mundo espiritual, nós podemos primeiro fazer aqui uma pequena separação. Porque quando falamos de mundo espiritual, nós temos, obviamente, o lado dos anjos, de Deus, mas temos o lado também dos demônios. Ambos são invisíveis. Ambos não podemos tocá-los. E nós podemos definir quando é que alguma coisa é considerada espiritual. Eu defini aqui como sendo espiritual. O mundo espiritual é sobrenatural. Ele é pré-natural. Invisível, inexplicável, além da lógica, e podemos também chamar antimatéria.
Sobrenatural porque, de facto, aquilo que nós não vemos está acima das capacidades humanas. É bem verdade que os homens, se for numa luta em termos de força com o mundo invisível, irmãos, não precisa muitos para nos arrasar. Não temos capacidade para tal. É por isso que é sobrenatural. Não sobrenatural. Também, além disso, é pré-natural. Ou seja, eles são antes de nós. Não é à toa que a Bíblia diz no livro de Apocalipse 20, versículo 2, a Bíblia menciona Satanás como sendo a antiga serpente. Portanto, a Bíblia está a fazer menção de seres que são antes de nós. E, portanto, quando alguém é antes de ti, irmãos, quando alguém conhece os becos, os cantos e recantos, e você só está chegando agora, ele já conhece muito bem. E você, como inocente, pisas onde não devias pisar, entras onde não devias entrar, passas onde não devias passar, e aquele que já existe há muito tempo simplesmente a te olhar. Porque ele já está há muito tempo e a Bíblia está chamando Satanás como sendo a antiga serpente. E de facto, esse quesito de ser pré-natural, e eu escrevi aqui, eles têm uma existência antecipada, ou seja, uma existência antes da nossa. E o mundo espiritual, e estou a falar propriamente tanto do lado bom, do lado de Deus, dos anjos, quanto o mundo de Satanás, do lado de Satanás, eles existem antes de nós, e não só isso, a questão não é apenas existir antes de nós. No mundo espiritual, as coisas acontecem antes do mundo físico. Há coisas que nós aqui ficamos à espera de ver os resultados. E até Satanás muitas das vezes já sabe o resultado. Esse não vai permanecer até o fim. Para vos garantir. E por que, irmãos, por que eu digo isso? Que de facto no mundo espiritual as coisas acontecem antes do mundo físico, do mundo visível. Porque se assim não fosse, não existiriam livros proféticos. Não faria sentido. Você ler uma profecia, Deus a dizer taxativamente que vai acontecer, quando é uma possibilidade. Os livros proféticos não são possibilidades, são certezas, são coisas que vão acontecer. Irmãos, nós podemos aqui nos juntar, pode-se juntar o mundo todo e dizer, nós vamos bater o pé no chão. Não pode haver marca da besta, nem anticristo. Deus não pôs uma possibilidade, Deus disse, vai acontecer. Não tem como impedir. Há coisas que estão escritas que Deus diz taxativamente vai acontecer. Meus irmãos, eu já vi loucuras aí pelas redes sociais de deputados, isso aconteceu no Brasil, a decretarem leis para que nunca venha entrar a marca da besta. Eu disse, isso é loucura, não faz isso. Para que nunca venha ter um anticristo. Deputados evangélicos, né? Estão a lutar pela causa do evangelho, então nunca existe anticristo. Então nós encontramos Deus a falar, e está escrito, que de facto vai acontecer. Não tem como mudar. Agora, nesse livro que nós acabamos de ler, chama-me a atenção também o versículo 7. No versículo 7 de Hebreus 11, a Bíblia diz o seguinte: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Mas a parte que chama a atenção é a parte A desse versículo. Diz, pela fé, Noé divinamente avisado das coisas que ainda não se viam. Irmãos, prestemos atenção que a Bíblia está a dizer de coisas que ainda não se viam. O ainda não se viam, a tradução literal é, já começou a acontecer, mas ainda não está se a manifestar no mundo físico. O dilúvio já começou. E lá começaram os 120 anos de construção da arca, e talvez com um pouco de pregação, creiam, Deus vai destruir o mundo e tudo mais. Deus por vezes nos permite fazer coisas que Deus já sabe que não vão ter resultados. Isso fique claro. E sabem por que Deus permite até mesmo um servo verdadeiro fazer isso? Prega a pessoas que nunca vão se converter, tente recuperar pessoas irrecuperáveis, tente orar por pessoas insalváveis,
para que se ganhe experiência. Há momentos que até certo ponto Deus te permite errar. Deus te permite errar. E Deus só chega e diz: entendeste, meu filho? Sim, entendi, pai. Nem tudo Deus vai dizer: não faz isso, não faz assim, vai te acontecer isso. Não, há coisas que Deus diz: não, deixa só. Eu permito. E posteriormente, o homem já com muita experiência, o homem diz: é que vai ensinando os outros. Eu já passei por isso, já tentei isso que você está a tentar. No nível que essa pessoa está, esquece. Já passei por isso. Amém? E agora vejamos que a Bíblia está a falar, as coisas ainda não se viam. E lá vinha um e outro abusar a Noé. Vamos aqui também fazer algumas conjecturas. É Noé. E os seus filhos, por vezes irmãos, você vê, por mais espiritual que seja, aqueles momentos que você também fica chateado. Olha, deixa só o martelo. Aqueles abusados que podiam vir, tira o martelo. Não é só eu só quero te ajudar, fica calmo. E Deus está a falar numa forma de dizer: está a discutir com o cadáver para quê? Para que lutar com o cadáver? Esses já estão mortos. Não é uma coisa que vai acontecer, é uma coisa que já aconteceu. E depois dos 120 anos de construção, para a surpresa de nós, nem surpresa nenhuma para Deus, só são salvos apenas 8 pessoas. De um mundo completo, apenas 8 pessoas creram. E Deus diz: Noé, não te disse? A lei que eu dei inicialmente é para a salvação de você e a sua família. Pronto, Deus nunca pôs nenhuma possibilidade de pregação porque os outros vão salvar. Deus diz: esses já morreram, o dilúvio já aconteceu. E no resultado que eu tenho aqui escrito, apenas 8 pessoas se salvaram. Você pode tentar mudar o resultado daquilo que é destino, daquilo que já aconteceu. Irmãos, prestem atenção, não estamos a falar de algo que vai acontecer. Irmãos, a vida espiritual é diferente da vida carnal. Porque o nosso português é muito, não só português, todas as línguas de uma forma geral, são muito pobres. E por vezes eu vejo que Deus, para nos fazer compreender, tem que baixar e dizer coisas, por vezes, isso não estou a dizer só para eles entenderem, por causa da meninice deles, por causa da criancice. Porque não tem como lhes explicar isso. É um futuro que já aconteceu, irmãos. Estão a ver isso? Um futuro que já aconteceu. Se viesse aqui um linguista, essa igreja, estudaram onde? Você estudou onde? Seus analfabetos. Você não sabe o que diz. Como é que futuro já aconteceu? Você sabe o que é futuro? Irmãos, e é exatamente isso. Aquilo que já aconteceu. Amém? E é por isso, irmãos, que no mundo espiritual não existem surpresas. Nós é que ficamos surpreendidos. O irmão fulano desistiu. O irmão fulano agora é rebelde. Aquele mesmo não faz isso. Surpresa. Surpresa, uma carta de despedida. Com todas as palavras, eu digo, mal pensadas. E fomos surpreendidos. Até Satanás está a dizer: eu não. Sabem por que Satanás, nem mesmo Satanás, e eu não vou falar mais de Deus, porque sabemos que ele é omnisciente. Eu estou a falar de Satanás. Satanás e os seus anjos não são surpreendidos. Irmãos, porque uma coisa que Satanás faz, nós muitas das vezes pensamos que temos boa visão, não é? Temos boa visão. Você diz: não, a minha visão é muito boa. E por aí adiante. Uma coisa que Satanás e os seus demônios fazem diariamente, o tempo inteiro, e a Bíblia fala o quê? O que é que a Bíblia fala quanto a este quesito? A Bíblia fala: Satanás anda em derredor, bramando como leão à procura de quem possa tragar. Você está a imaginar alguém que 24 horas por dia só está a olhar para ti assim, nem pisca. Assim. Passam dias, passam anos, está assim. É claro que seria diferente se fosse eu, Fernando. Eu estou a te olhar assim, muita coisa vai me passar, te digo. Muita coisa. Mas Satanás está 24 horas a te olhar. Agora deixa ver uma coisa. Há muita coisa no ser humano que a olho nu não se nota. Agora, sabe o que Satanás faz para poder saber aquilo que vai te acontecer amanhã? Ele pega
tudo aquilo que você fez, uma forma de calcular os teus atos, fazendo um somatório, tem um resultado. A tua forma de andar, a tua forma de olhar, a tua forma de pensar, a tua forma... Ele junta tudo isso. São cálculos que nós podíamos chamar cálculos quânticos. Ele pega toda a informação que ele tem de ti. Toda. Irmãos, é muita informação. Nós aprendemos o seguinte. Eu aprendi o seguinte em informática. Existe uma diferença entre dado e informação. Qual é a diferença entre um e outro? Eu posso saber o teu nome é um dado. Eu posso saber onde trabalhas, por exemplo, vamos lá supor, Antônio Fulano. Eu sei o teu nome, eu sei onde você vive. Vive aonde? Vive no Catinton. Trabalha onde? Trabalha numa padaria. São 3 dados que eu tenho. Mas o teu nome é um dado, mas não é uma informação. Sabe por que não é uma informação? Porque eu não consigo chegar a uma conclusão apenas com teu nome. Eu tenho que juntar vários dados, teu nome, onde você mora, onde você trabalha, quanto você ganha, quem é a tua mulher, quem é o teu filho, e tudo isso. Aí eu tenho informação. Ou seja, eu posso chegar à conclusão que tipo de pessoa és por intermédio de todos os dados que eu juntei. Pelo teu nome apenas é insuficiente. É dessa forma que Satanás não é surpreendido, porque ele junta todos esses casos. Os mais pequenos que passam imperceptíveis por todos. E Satanás deu conta. E Jesus fez uma chamada de atenção a Pedro, dizendo: Pedro, Satanás está a se andar. E eu intercedi por ti, para que a tua fé não desmoronasse. Mas a verdade é que Satanás está a se andar. Amém? E é por isso que eu gosto da frase que diz: quer saber do fim? Presta atenção no princípio. E mais, os detalhes do futuro são encontrados no passado. Como é possível que chegamos até esse resultado? Como é possível? Volta um pouquinho no tempo e vais entender como é que se chegou até esse resultado. Amém? Bom, mas de uma forma geral, irmãos, nós entendemos que o objetivo do mundo espiritual, das trevas, de uma forma resumida, mas Satanás quer o quê? Qual é o teu problema? Vamos lá, diga o que é que você quer. De forma resumida. A Bíblia já resumiu. João 10:10. Matar, roubar e destruir. Pronto. Qual é o objetivo na vida de uma pessoa específica? Quando é que ele vai considerar que o seu objetivo foi concluído? Quando o teu nome definitivamente foi tirado do livro da vida. É a tua vida no inferno. Pronto, final. Está no inferno? Bom, estou resolvido. Não tenho mais nada contigo, pode ir para a tua vida. E quando eu digo que está no inferno, está tudo resolvido, nem sempre é porque já morreu. Há casos que está no inferno, mas ainda está vivo. Ainda está a andar. Mas Satanás sabe que o estado dessa pessoa, Satanás sabe identificar quando é que alguém não tem mais salvação. Ele sabe identificar isso. É por isso, irmãos, que uma coisa é certa. Satanás, ele vai fazendo o seguinte, uma espécie de acompanhamento, não é? Do teu estado. Ele primeiramente te faz pecar. Mas ele ainda não fica satisfeito com isso. E ele quer sempre ir te piorando, te piorando, te piorando. Pecou uma vez, peca novamente. Pecou nisso, peca naquilo. Fez aquilo, faz aquilo. Até que chegue o estado, o pior estado. Esse já blasfemou. Satanás diz: agora estou descansado. Demônio, não. As nossas forças vão para outro sítio. Esse aqui já não precisa. Porque no final das contas ele chegou ao seu objetivo. Amém? E desta feita, irmãos, a Bíblia diz que nós não devemos ignorar os ardis do diabo. O grande problema é que muitas das vezes nós nos achamos em determinadas situações. Veja uma coisa, se fosse eu a dizer: não ignoreis os ardis do diabo, iam dizer: vai, Fernando, para lá com isso. Satanás é um derrotado por aí adiante. É o próprio Deus que mandou escrever para todos, inclusive a nós: não ignorem os ardis do diabo.
Não ignorem quando ele está a preparar alguma coisa. Você pode pensar que ele não está a ter êxito e por aí adiante. Meus irmãos, a Bíblia está a dizer, não ignora. Não ignora os ardis do diabo. Porque muitos, por se achar muito fortes, é exatamente aí onde eles perderam a sua salvação, por se acharem muito fortes. E a Bíblia diz, não ignoreis os ardis do diabo. E sabem de uma coisa, irmãos? A melhor forma de fazer alguém cair numa armadilha, que Satanás utiliza para alguém cair numa armadilha, é fazer com que ele próprio vá em direção à armadilha. Irmãos, mesmo com os animais, irmãos, você quer agarrar o passarinho, você não vai estar a correr com... Como é que é aquela coisa aí que utiliza-se para agarrar os passarinhos? Pronto, não sei. Mesmo ratoeira, pronto, para agarrar ratos. Você não vai estar com a ratoeira a correr atrás do rato? Não. A melhor forma de você apanhar o rato é esperar que ele venha até a ratoeira. Prepara as condições. Prepara de uma forma que lhe faça ele chegar até a ratoeira. Irmão, aí na casa anterior onde vivíamos, começaram a ter ratos. Eu acho que no princípio nós pusemos pão e pusemos veneno no pão. Mas nós estávamos a ver. Os ratos também, tipo, estão achados, os ratos desse tempo, irmão, é mesmo no último tempo. Estão achados. Eu comer pão. Pão assim, duvido. Irmão, tivemos que gastar um pouco mais. Vamos ter que comprar chouriço. Então, veneno no chouriço. Você provavelmente também que nunca mais comeu chouriço. Mas está a dar para o rato. Mas pronto, está a dar para o rato para lhe matar, né? Não é bondade, irmão. Mas ele está vendo, no pão não caiu, mas no chouriço, agora sim. Mas ele, veja uma coisa, é preparar as condições de tal maneira que ele seja atraído pela ratoeira. Irmãos, e é dessa forma que Satanás trabalha. O homem seja atraído ele próprio, com os próprios pés, ande para a sua própria morte. Ele próprio, com os seus próprios pés, ande para a própria morte. Irmãos, e uma coisa impressionante, sabem o que, irmãos? Até Satanás, quando Deus determina uma coisa, Deus diz o seguinte: Satanás, não faça isso. Satanás obedece. Encontramos no caso de Jó. O que é que Deus falou para Jó? Deus falou para Satanás, no caso, disse o seguinte: tu podes até tocar nas coisas dele, podes até lhe tocar na pele e tudo mais, mas na sua vida não toques. Por mais ódio que Satanás tivesse de Jó, mas ele chegava... Por causa da palavra que Deus disse, até Satanás põe-se limite. O Senhor disse só até aqui. Mas o ser humano, meus irmãos, é complicado. Parece que há situações que o ser humano vem a superar Satanás, não é? Satanás chega e... Não, até aqui não, até aqui. E chama atenção ao seu exército. Não vale a pena. Ninguém tenta matar Jó, porque Deus disse assim. Ser humano, quem disse? Em Gênesis, Deus disse, não, essa é a parte proibida. Quem disse que vão se guardar da parte proibida? Sansão, Deus lhe falou, não conte o segredo para ninguém, não podem te cortar o cabelo. Só veio uma Dalilazinha com uns carinhozinhos e pronto. E por aí adiante, a Bíblia está recheada de exemplos dessa forma. Deus fala uma coisa, mas o homem é curioso. É por isso que no crescimento, na educação dos filhos, sabem de uma coisa? Há momentos que tem que deixar o filho pôr mesmo o dedo no fogo. Há momentos que deixa ele se queimar. Deixa ele sentir a dor. Porque se todas as vezes você sempre o tirar, ele vai dizer, papai está impedindo o meu ministério. Eu tenho um grande ministério. E ele vai, chega um momento, tá bom, vai. E põe o dedo. Tá bom. A próxima vez ele diz mais, vai. Para ver se vai aceitar. E neste caso, Satanás sabe de uma fraqueza dos homens. Os homens são muito
visuais. Ou seja, os homens baseiam-se muito naquilo que, em primeira instância, se vê, porque o homem tem 5 sentidos sensoriais, não é? Diz que o homem trabalha à base da visão, tato, audição, olfato e paladar. Basicamente são os 5 sentidos do homem. Então Satanás sabe que, peraí, vamos enganar esses camaradas naquilo que eles pensam que é o ponto forte deles. E por causa disso, por causa dos homens viverem apenas com base na vista, Jesus teve que chamar a atenção a um dos seus, disse: Tomé, bem-aventurado aqueles que não vivem apenas pela vista. Porque, irmãos, eu digo uma coisa: se uma igreja baseia-se apenas nisso, baseia-se apenas no que se toca, no que se vê, meus irmãos, essa igreja não é espiritual, é carnal. Porque nem tudo que Deus quer dar para a sua igreja vai necessariamente manifestar-se dessa forma. Irmãos, tem vezes que você sente coisas, você diz, você não ouviu, você não viu. É Deus a falar com os seus servos. Então Satanás, sabendo dessa fraqueza dos homens, ele utiliza-se disto para enganar os homens. Por isso, nós encontramos facilmente uma questão que nós vivenciamos: a diferença entre verdade e realidade. Qual é a diferença que nós podemos mencionar aqui? O que é realidade e o que é verdade? Realidade é aquilo que está dentro desses 5 sentidos. Você pode ver, você pode tocar, você pode ouvir e tudo mais. É realidade, é real, mas não necessariamente verdadeiro. Verdade é aquilo que dura para sempre. Isto é verdade. Realidade é aquilo que você toca, mas é passageiro. E desta feita, irmãos, por vezes Satanás começa a olhar mesmo para os homens. Satanás até começa a dizer, olha, eles começam a rir. Imagina entre eles, né? Torna-se uma piada entre eles. Olha esse como está estranhando com o carro. Olha aí. Porque o próprio Satanás sabe que tudo isso, essas coisas são passageiras. E vamos gozar com os camaradas. E há pessoas que até na igreja começam a fazer grupinhos, desprezando uns aos outros. Satanás olha, esse é muito atrasado. Não é verdade, isso é muito atraso. O nosso termo angolano, matumbice, não é? É isso. Você estranhar. Porque há pessoas, sinceramente, irmão, que desprezam os outros, mas espera aí, esse aqui deve ser milionário, né? Vamos só lá pesquisar se ele é milionário. Também não é. Também sofre. Também, quer dizer, não tem isso, não tem aquilo. Mas espera aí, esse desprezo então dos outros é por quê? Você se acha da elite? É isso? Irmãos, as pessoas precisam encontrar uma igreja que não lhes olha na cara, com o dinheiro que você vem no bolso, com o carro que você vem, a casa onde você mora. Porque se as pessoas estão acostumadas a receber venha por causa daquilo que tem lá na rua, aqui vão ser simplesmente tratados como ovelhas. E desta feita, amados irmãos, outro ponto importante que nós devemos ter em consideração é que o mundo espiritual de Satanás baseia-se na mentira. A Bíblia fala que Satanás é o pai da mentira. Ele é o pai da mentira. E a Bíblia diz mais, ele nunca se firmou na verdade. Nunca. Ele foi, a Bíblia diz, Jesus a dizer, vocês não viram o que eu vi no princípio. Ele nunca se firmou na verdade. E ele foi homicida desde o princípio. Desde o princípio ele foi homicida. E neste quesito, irmãos, ele é o pai da mentira. E aí nós entramos de facto nessa questão da aparência e a essência. Irmãos, quando alguém tem a sua
o seu reino, no caso de Satanás, baseado na mentira, tudo que ele fala é falso. Ele tem que utilizar de algumas estratégias para poder te convencer. Ele não vai chegar a te dizer tudo mentira. Você vai dizer, não, isso é mentira, eu conheço. Isso também é mentira, isso também é mentira. Sabem qual é uma das estratégias que Satanás utiliza e, consequentemente, os seus servos? Ele diz 3 verdades e uma mentira. As 3 verdades são para você ter confiança nele. E quando vier a mentira, você já tem confiança nele. Você não vai desconfiar, você não vai falar, esse que me falou 3 verdades, não é possível que me diga uma mentira. E é por isso que há pessoas que saíram da igreja hoje, sabe como é que começavam? Quase todas as conversas começavam dessa forma. E eu estou a falar, porque comigo já conversou muitas das vezes, a nossa igreja é boa. Você começa a pensar que o que vem aí é bom, é uma coisa boa que se vai falar com relação à igreja. Meus irmãos, é para ganhar confiança. O nosso pastor é bom. E nós encontramos, irmãos, na história da igreja, estou a falar Igreja Real Assembleia Universal, há pessoas que eram as pessoas que mais elogiavam o bispo e são as pessoas que hoje são traidoras. Que não havia pregação que ele não mencionava o bispo, sei lá, mais de 5 vezes. Que tornava-se até exagero. Mas tempos depois, é mesmo ele que está a trair. 3 verdades e uma mentira. Então, e também quando alguém vive na mentira, para ele poder assegurar, irmãos, a aparência, a vida de aparência, é a melhor forma disto. E a Bíblia fala que Satanás transfigura-se como anjo de luz. E os seus ministros como ministros de justiça. É por isso, vocês veem, são instituições satânicas, mas vais ver a quantidade de doações que fazem. Pagam escolas de pessoas, dão doações e tudo mais. E tudo isso. É necessário eles viverem essa vida da aparência. Para poderem ter sustentáculo. E desta feita, irmãos, uma passagem que me chama muita atenção, irmãos, é o livro de Marcos 6, 20. Parece um texto um pouco distante daquilo que nós estamos a tratar, mas pronto, depois eu vou explicar. Marcos 6, 20. Irmãos, parece que só nessa hora que o Marcos desaparece. Agora apareceu. Antes estava depois de Mateus. Você vê, parece que agora está no fim da Bíblia. Pronto. Marcos 6, 20. Aqui diz o seguinte. Porque Herodes temia a João, sabendo que era varão justo e santo, guardava-o com segurança e fazia muitas coisas atendendo-o e de boa mente o ouvia. Esse texto, eu li, peraí, é meio controverso, vamos assim dizer. Porque a Bíblia está a falar, Herodes ouvia João, ele põe na cadeia, mas pronto, vou lhe ouvir, eu gosto de lhe ouvir. Mas ele prendeu. Pronto. E Herodes ia para lá frequentemente, vai hoje, vai amanhã. E nós já conhecemos João, né? O tipo de pregações de João. João era duro, era raça de víbora, era você casou com a mulher do teu irmão, era assim. E ele já sabe o que vai encontrar quando for ouvir João. Ei, segurança, guardem-no bem, ok? Amanhã quero lhe ouvir novamente. E no dia seguinte ele volta lá e ouve, segurança, sai. Fala, João. E João com aquele discurso, raça de víbora, você vai para o inferno e não sei o quê. Ele, fala, eu quero ouvir. Irmãos, eu acho que há pessoas, não acho. Na verdade, existem pessoas na igreja que são que nem Herodes. Eles estão dispostos a ouvir uma pregação dura, estão dispostos a estar em todos os cultos, eles aplaudem quando a pregação sai,
Eles fazem tudo isso, mas depois dizem, cumprir isso eu não vou. Ele faz tudo aquilo que parece que ele está de acordo com a palavra, mas no seu coração diz, eu não vou cumprir. Mas a pergunta é, Herodes ia perder o seu tempo por quê? Ele sabia que não ia deixar aquela mulher, que é a mulher do irmão dele, ele sabia disso. Sabia que aquelas pregações, eu gosto de te ouvir. Há pessoas que gostam de ouvir pregação, gostam, mas cumprir. E desta feita, irmãos, uma coisa que os espíritos constantemente fazem é aproveitar-se da nossa ignorância. Irmãos, eu digo uma coisa. Entre ensinar uma criança e ensinar um adulto, o que é mais difícil? Vejamos. Quando uma criança desobedece, por vezes, muitas vezes pode não ser necessariamente desobediência. Criança é mesmo criança, é infantil, é emocionada e tudo mais. Lhe dizes para não ir a correr, vai correr novamente. Lhe dizes para não pular, vai pular novamente. Não é propriamente desobediência. É infantilidade apenas. É aquele instinto infantil. Então, eu escrevi aqui, é o seguinte. As crianças desobedecem por inocência ou infantilidade. Os adultos desobedecem por escolha. O adulto, quando desobedece, ele primeiro refletiu. Estou ciente das consequências. Sei o que me vai acontecer. E eu estou disposto a ir em frente. E ele vai. E é exatamente isso que acontece. E essas desobediências, meus irmãos, o mundo espiritual, o mundo invisível, o mundo das trevas, diz, beleza, facilitaram o nosso trabalho. Porque ele sabe que as desobediências dos homens concernente às Sagradas Escrituras são a forma mais fácil que eles têm de conseguir essas vidas. Irmãos, uma coisa é certa, nós estamos num mundo em que acontece uma das maiores guerras de todos os tempos. Não aqui Ucrânia e Rússia, nem Israel e Irão, não tem comparação nenhuma guerra. Mas essa guerra acontece 24 horas por dia. E essa guerra tem como centro o ser humano. Anjos a batalharem contra demônios por causa do ser humano. Mas, irmãos, na vida muitas das vezes nos deparamos com pessoas, até materialmente, fisicamente, numa forma de dizer, falando, pessoas que dificultam a ajuda que é dada a elas. Pessoa que está a dizer, não abusa mais. Esse vai acabar contigo. Olha, fica só calmo. Mas é que me deixa. Esse me bate. Meu irmão, você está a olhar para esse, assim bem pequeno, e você está a olhar para a pessoa. Irmãos, vemos casos até de homens bem grandes. Ele é que está a evitar. Não quero nada contigo. Você que está aí como intermediário, por favor, desculpa só. Você também cala já. Irmão, não quer calar. Irmãos, e nós encontramos isso espiritualmente, irmãos. O ser humano, nessa batalha entre anjos e demônios, a lutar a favor do homem, os homens têm dificultado as situações. Os anjos a dizerem, para de andar com esse, para de ir no local X, para de falar isso, para de fazer isso, para disso e daquilo. E o homem no dia seguinte é exatamente onde está aí. Depois de uma batalha intensa no dia anterior, o anjo está a dizer, Senhor, olha só, nós tivemos uma batalha intensa para que esse homem não morresse. No dia seguinte, está aí novamente para a morte. E tal como nós já falamos, 2 de Coríntios 2,11, que diz, porque não ignoramos os ardis do diabo. 1 de Pedro 5,8, Satanás anda em derredor à procura de quem possa tragar. Irmãos, este texto aqui, à procura de quem possa tragar, a partir de que momento Satanás traga alguém? A partir do momento que sai da igreja, deixa de vir aos cultos? Não é a partir desse momento. Satanás anda em derredor.
bramando como leão, à procura de quem possa tragar. Irmãos, muitas das vezes uma só desobediência pode ser o motivo para Satanás te tragar. Irmãos, e é verdade que há casos, por mais orações que se faça, não tem como mudar. E nessa questão de que há casos que já não tem mais como mudar, depois de você ter estragado muito as coisas, chame a atenção o livro de 1 de Samuel 28, versículo 16, que é um texto que nós conhecemos porque é o momento em que Saul vai à casa de uma feiticeira. E a Bíblia fala nos versículos anteriores que ele consultou profetas e Deus não falava mais com ele. Ele procurava, esperava que Deus falasse com ele de alguma forma. Ele estava prestes a entrar para uma grande batalha contra os filisteus, creio. E ele precisava de alguma confirmação, precisava de algum amparo de Deus. E ele não encontrou em lado nenhum. Talvez ia para algum profeta e dizia, eu não tenho palavra de Deus para ti. Fala alguma coisa. Como é que eu vou falar? Eu não tenho nada. Até que ele vai para uma feiticeira e nós entendemos o processo que aconteceu aí, em que após invocar a Samuel de uma forma de dizer, Samuel apareceu e perguntou o seguinte, essa pergunta me chama a atenção, irmãos. Essa é uma pergunta, onde é que está o Samuel? Também desapareceu. Não, apareceu. 1 de Samuel 28, versículo 16. Então disse Samuel, por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te tem desamparado e se tem feito o teu inimigo? Samuel está dizendo o seguinte, o que queres que eu faça? O próprio Deus te abandonou. Está a vir comigo fazer o quê? Está a vir falar o que comigo? Se o próprio Deus te abandonou. Eu não tenho poderes para reverter essa situação. O que é que você está a vir fazer comigo? Se o próprio Deus te abandonou. Irmãos, esse é um estado de perdição muito terrível. Quando um servo de Deus te diz, meu filho, eu não posso fazer nada, porque o próprio Deus lá de cima já te abandonou. Eu não tenho aqui um segundo livro da vida para pôr o teu nome ou coisa do gênero, não tenho. O céu está mesmo cerrado para ti. E eu não tenho mais nada por fazer, eu vou fazer o quê? Os meus poderes aqui terminaram. Amém? É o mundo espiritual da maldade a se manifestar. A seguir, irmãos, e se há uma coisa que nós devemos sempre procurar preservar, vejamos uma coisa. A Bíblia fala que Satanás anda em derredor, 1 de Pedro 5,8. Mas também a Bíblia fala no livro de Salmos 34,7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Por um lado está a falar que Satanás anda em derredor, mas também está a falar que o anjo do Senhor acampa em derredor aqueles que o temem. Mas, irmãos, claramente que existe uma diferença. Os anjos do Senhor não acampam ao redor de qualquer pessoa. Irmãos, se há uma coisa que nós devemos sempre procurar preservar, para que não sejamos vítimas do mundo invisível da maldade, do mundo espiritual da maldade, irmãos, é nós mantermos sempre a nossa inocência. Irmãos, a inocência, a Bíblia fala, quando fala sobre o termo inocência, inocência é aquele sem culpa, sem acusação, não transgrediu nenhuma lei. Mesmo que no final das contas, por causa da injustiça do mundo, você venha a ser punido, mas a verdade é que você é inocente. Irmãos, isto é uma qualidade, é um presente. A inocência é um presente, irmãos, que faz você andar de cabeça erguida. Mas, irmãos, o grande problema é quando já não somos inocentes. Irmãos, e as maldades que mais se fazem nesse mundo, irmãos, é o derramamento de sangue inocente. Pessoas inocentes. E certa vez aconteceu quando morreu aquele cantor aí, na grelha. Eu lembro-me,
A Laida havia dito, coitado. Eu disse, não. Como assim coitado? Não, não é coitado, coisa nenhuma. Porque mesmo até em termos de português, coitado é aplicável para quem não tem culpa do mal que sofreu. Então ele usava um monte de drogas, vai morrer num estado lastimável de saúde. Qual é o coitadismo? Não tem nada disso, não é coitado. Se a pessoa buscou a sua própria destruição depois de muitos conselhos, e até tem um vídeo que eu havia visto dele a ouvir nosso louvor, Maranata. Quer dizer, ouve um pouco, ora vem Senhor Jesus, Maranata, ora vem Senhor. É isso. Ouve um pouco de louvor, pega na sua lhamba, fuma. É a pior profanação. Você está ouvindo, ora vem Senhor Jesus. Não, morreu no seu pecado. A Bíblia também diz isso, morreu no seu pecado. Agora, existem dois pontos que, vamos assim dizer, Satanás tem muito êxito por causa desses dois pontos. Eu aprendi em Martin o seguinte: normalmente as pessoas compram por duas situações. As pessoas ou compram uma coisa por necessidade ou por desejo. Você compra um calçado, não tem um calçado, preciso calçar, é uma necessidade. Não tem comida, preciso de arroz, é uma necessidade. Então, nesse primeiro ponto, irmãos, Satanás sabe que o homem tem necessidades que são naturais. São necessidades que o homem nasceu dessa forma. Deus o fez assim. Deus fez o homem para sentir fome, sentir sede. São necessidades. Mas é aí onde Satanás se aproveita. Veja uma coisa, que no livro de Mateus 4, Jesus estando com fome, Satanás aproveitou-se de uma necessidade que Jesus tinha no momento. Necessidade de se alimentar. E disse: transforma essas pedras em pão. Mas Jesus resistiu. Então Satanás, sabendo daquilo que você precisa, e eu defini aqui da seguinte forma: necessidade é o que você precisa, desejo é o que você quer. Satanás, sabendo daquilo que você precisa, ele apresenta-te uma solução. Ele se antecipa, ele apresenta-te uma solução. Eu posso solucionar aquilo que você precisa. E para muita gente, Satanás está aparecendo como uma solução. Eu sou a solução para aquilo que você precisa. E as pessoas, apegando-se apenas que eu tenho necessidades, utilizam desse subterfúgio para aceitar, na verdade não é uma solução, numa forma de dizer a solução que Satanás apresenta. Porque ele tem necessidade de uma casa, tem necessidade de um emprego, tem necessidade disso e daquilo. E Satanás se antecipa e apresenta a solução. Irmãos, milhares de pessoas têm caído nisto. Empregos para perdição, relacionamentos para perdição, amizades para perdição. E sabem qual é o segundo ponto? Desejo. Eu acho que as minhas irmãs podiam explicar melhor isso, porque é bem verdade que muitas das vezes vão para a praça com o objetivo do arroz e lá aparece a sandália. Arroz, sandália, arroz, sandália. O arroz é uma necessidade, a sandália é um desejo. E por vezes ela tem um monte de sandálias aí. Ela não vai comprar por necessidade, por causa da forma como é apresentada. Que beleza! E Satanás, os desejos que o homem tem, Satanás também vem e diz: eu posso satisfazer os teus desejos. E o homem tem vários desejos. E muitos desses desejos são concupiscências. Porque a necessidade de você precisa, o desejo é o que você quer. Há muita gente que não quer se contentar com um pouco que Deus permitiu que ele tivesse. Ele quer ser grande, quer ser bem visto, quer isto, quer aquilo. É o que ele quer, não o que ele precisa. Você não precisa de ter 50 casas, como há muitos casos absurdos que se ouvem. Uma pessoa com 50 casas, você não precisa disso. E por causa disto, dos desejos mortais que o homem muitas das vezes tem no seu coração,
Porque normalmente as necessidades manifestam-se na carne. Os desejos manifestam-se no coração. Os desejos muitas das vezes são invisíveis. Você não sabe qual é a motivação que está a levar essa pessoa a fazer isto. Pode ser aparentemente uma boa obra, mas o desejo que está lá a motivar, que está lá a dar esse impulso todo, é um desejo da perdição. Tenhamos cuidado com os nossos desejos. E a Bíblia fala, 1 de Timóteo 6, versículo 10, a Bíblia fala, um dos versículos mais conhecidos. A Bíblia diz, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de mal. E nesta cobiça, podia-se dizer, neste desejo, muitos transpassaram-se a si mesmos com muitas dores. Prestemos atenção que a Bíblia não está a falar, lhe transpassaram. Está a dizer, eles próprios transpassaram-se com muitas dores. Por causa desse desejo, por causa dessa cobiça, o ter muito, o ter mais, o nunca é suficiente. E é bem verdade, irmãos, no evangelismo eu gosto sempre de dizer o seguinte. Vocês acham que o Bill Gates é feliz? Jeff Bezos, Elon Musk e por aí adiante? É claro que inicialmente algumas pessoas, como quando a pregação começa, eles estão revestidos de todo o seu orgulho. Mas é claro que é feliz, você é pobre, é por isso que está a dizer isso. Quem é você para falar sobre se o Bill Gates é feliz ou não? E eu a seguir faço a seguinte pergunta. Me digam um rico que vocês conhecem que é rico, que deixou de trabalhar. A pergunta é, se ele já atingiu o patamar até de ser o mais rico do mundo, mas continua a trabalhar. E trabalha mais do que você. Viagem por todo lado. Tem que lançar mais um novo produto. É mais isso, é mais aquilo. Tem que lançar isso. É trabalho atrás de trabalho. Ele ainda não chegou ao momento de dizer, já tenho muito. Pelo menos aquele homem que a Bíblia fala, acho que é Lucas 12. Aquele homem pelo menos disse o seguinte. Bom, estava mesmo no seu pecado. Mas uma coisa ele disse, eu já consegui muito, alma minha. Descansa, agora é só gozar. Não quero mais trabalhar. Mas irmãos, encontrar um rico nos dias de hoje que faz isso, dizer eu já tenho dinheiro para viver toda a vida e não quero mais trabalhar, não o encontrarás. O que quer dizer? Quero mais, e mais, e mais, e nunca chega, quero mais, e mais, e mais. E Satanás vai puxando a corda, cada vez mais próximo, tal como a Bíblia fala no livro de Jó 33, a partir do versículo 14, a Bíblia fala que a sua vida vai se aproximando à morte. A cobiça é uma corda que faz com que o homem se aproxime mais rápido da morte. E a cobiça vai lhe puxando e lhe puxando. Os desejos. Irmãos, e a Bíblia diz no livro de Salmos 62, versículo 11, essa passagem me chamou a atenção. A Bíblia diz o seguinte: Deus falou uma vez, 2 vezes ouvi isso. Irmãos, esse texto me chamou a atenção. Deus falou uma vez, ele ouviu 2 vezes. Mas ele não ouviu 2 vezes porque Deus falou, mas outra pessoa falou. Deus só falou uma vez, mas ele ouviu 2 vezes. Sabe quando é que você ouve 2 vezes uma coisa que só foi dita uma vez? Quando você está constantemente a pensar naquele ensinamento. Você está constantemente a refletir. Então, é como você está a ouvir várias vezes aquilo que só foi dito uma vez. E para aquele que de facto é bom de coração, não precisa repetir muito. Está aí ele diz, eu ouvi só uma vez. Ou seja, Deus falou só uma vez, eu ouvi 2 vezes. Não é aquilo que se diz para o bom entendedor, meia palavra basta. E eu gosto de dizer, irmãos, Provérbios, no livro de Provérbios, no capítulo 1, praticamente dá uma definição do livro em si. A Bíblia fala Provérbios de Salomão, para ensinar os jovens a ter prudência. E eu defino Provérbios como sendo, eu te dizer muito com poucas palavras. Te digo muito com poucas palavras. Ou te falo pouco, tendo muito por te dizer. Há momentos a única coisa que vou dizer é tenha cuidado. Só isso. As minhas palavras não vão além disso.
E vamos terminar com o livro de Provérbios. Cinco. Cinco, 22 e 23. Vamos começar no versículo 20. No versículo 20 diz: e por que, filho meu, andarias atraído pela estranha e abraçarias o seio da estrangeira? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele aplana todas as suas carreiras. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá porque sem correção andou, e pelo excesso da sua loucura andará errado. E pelo excesso da sua loucura, da sua teimosia, dos seus desejos, ele andará errado. Irmãos, e nós precisamos entender que de fato nós estamos no meio de um fogo cruzado, em que um pequeno deslize do teu lado, Satanás tem uma porta aberta para entrar em ti. Irmãos, e muitas das vezes nós estamos louvando um louvor que tornou-se hino. Eu preciso saber se ainda tenho lugar nos céus. Irmãos, nós vivemos uma vida rodeada de coisas palpáveis, coisas físicas, e as pessoas apegam-se tanto a isso, mas a grande surpresa para as pessoas acontece a partir desde o momento em que ele dá o último suspiro. Tudo que é físico e ele se apegava desaparece. O carro que ele entrava normalmente, ele está a passar assim sobre o carro, como se nada houvesse aí. E tudo no momento desaparece, e a verdade eterna aparece, inferno. E aqui a Bíblia está dizendo, ele morrerá sem correção. Porque sem correção andou, e pelo excesso da loucura andará errado. Amados irmãos, esta é a palavra que tinha a compartilhar com a igreja. Fico por aqui em nome de Jesus. Aleluia! Aleluia! Diz o fraco! Diz o fraco! Posso todas as coisas! Podemos todas as coisas! Rica palavra. Nada a acrescentar. Eu diria, hoje um pastor destruiu a igreja. Ovelhas voltaram para o mundo e eram bons. Eram bons diáconos, bons obreiros, bons ministros na casa do Senhor. Irmãos, eu pessoalmente chorei e eu acho que terça-feira
Fiz referência desta igreja, a igreja da Filadélfia, no bairro Operário, e cujo irmão tem frequentado agora, tem vindo. E o pastor, que rica mensagem. Eu podia falar de muitas teimosias dos homens na minha vida que eu já vi. Mas vou falar deste que é o mais grave, porque trata-se de uma igreja que se foi. Ovelhas hoje espalhadas por aí. Às vezes me encontro pela cidade de Luanda, vejo, Luanda, pastor Canaã, o que é feito de ti? Assim, mas eu vejo o aspecto da pessoa, já não é de um cristão. E eu digo, foi teimoso. Irmãos, estamos a ver o nível, não é crente só. Estamos a falar de um pastor que cuidava de um rebanho, e um rebanho que lhe sustentava bem, porque eu falei terça-feira. Não lhe faltava nada, aquele rebanho, e não lhe faltava nada. Eu andei para e passo a dizer, meu caro amigo, pensa bem, porque na África do Sul estão a chamar os pastores da África do Sul, você não é sul-africano, em primeiro lugar. Deus te levantou para Angola. Uma igreja destas, meu caro amigo, pastor, não vou falar o nome, porque muitos já sabem. Veja bem, ouve, abre aqui, abre. Chega uma altura que Deus diz, não falo mais com a Bíblia, porque ele prega, ele é pastor, ele tem... Uma vez, lá estive com o pastor Mauete, falamos ao irmão, vas ir na África do Sul fazer o quê? Não, lá estão a falar, estão a fazer muita promessa. Você está a ver o quê? Está a ver o quê? É que não partiu dele. É uma sedução externa. Como quando eu estou muito bem e alguém me vem fazer ver que no lugar onde eu estou não está bom. Porque ele já se perdeu, já se corrompeu. Então vem a mim, e nos segredos da vida estamos lá os dois a cochichar. Estou a falar do pastor, eu estou a falar. Olha que a igreja hoje foi-se. Já não está mais na cidade de Luanda. Ministro Fernando, sentamos com o mais velho dele, pastor Lameira. Não é verdade? Quantas vezes conversou conosco? Pastor Lameira. Hoje tem 84 anos de idade, pastor Lameira. É nosso pai de todos nós aqui. Mas aí está um detalhe que o servo Deus, o ministro, falou aqui. Amado, às vezes quando quer saber os resultados da vida de alguém no presente, não vai muito longe, vai só no passado, saber como ele começou. Irmão, quando é ainda alguém da tua idade que está a chamar, a te dar, você não diz, esse também é do meu tempo, não sei. Mas quando é alguém mesmo, teu mais velho, a te fazer ver, não duvida disso, não vou deixar. Vou sair deste bando de amizades porque me vão ser mortal. Vai ser mortal. As pessoas às vezes querem andar por sua própria mente e consciência, querem andar por seus próprios pés. Não, também já posso. Como às vezes mais velho e menor estão numa caminhada. E às vezes o mais velho está a dizer, meu irmão, tem cuidado. Sou teu mais velho e tenha cuidado. Me ouve. Não, quero ouvir mais os de fora. Quero ouvir mais os de fora. Irmão, mais velho vai lhe olhar, vai dizer, ele quer experimentar para dizer, não, também já posso por mim mesmo. Muito cuidado. Até para termos mulher e maridos, você precisa ter às vezes um pai ou um tio que te ensine ou que te instrui a vida marital. Até para isso.
precisamos de sempre alguém. Aleluia. E aí está o pastor que destruiu o rebanho, está na África do Sul e vê o resultado da vida dele na África do Sul. É uma desgraça. É uma desgraça. A igreja da Filadélfia em Luanda já não está. É preciso ouvir. É preciso ter um coração que ouve. Irmãos, não basta ter ouvido de ouvir, mas ter coração que ouve. Ter uma alma sensível. Porque Deus quer a nossa salvação. Entenda que este pastor é de fora que lhe veio a sedução. Mas às vezes a sedução só tem sucesso quando também já somos tendenciosos. O termo que o ministro falou, desejos. Ele não tinha necessidade, porque ele tinha necessidades supridas, mas tinha desejo. E quando você já vem, é bom falar. Não é bom falar. Está aqui o ministro Fernando, do mais velho. Quando você abre uma igreja à base da rebelião, você tem poucos anos. Está ali. O mais velho, aos 80 e tal anos, a nos falar com quase lágrimas, disse: me montaram uma rebelião aqui. Com acusações. E se mandaram. Parecia terem razão. Parecia que estavam certos. Agora vê uma coisa. A igreja Filadélfia acabou. A igreja do mais velho continua. Desapareceu de Luanda e de Angola. Mas a igreja que eles diziam que está errada, pastor Lameira está errado, e muita coisa. E ela dizia: rapaz, esperem. Essa pessoa que hoje também a igreja está aqui, tem a minha idade. Tem a minha idade. Mas fez aquilo quando era mais novo. Montaram rebelião na igreja. Muitas ovelhas foram. E quando saíram, não se limitaram. Ainda querem mais puxar outras. A igreja, por um tempo, parecia que ficou vazia. Sim, parecia estar vazia. Mas olha, a Filadélfia, e depois deram-se um nome que está na Bíblia, que nem mereciam. Acabou. Mas mesmo assim, nós fomos dar conselho. Estás bem em Luanda, em Angola. Mas, irmãos, é aquilo que se diz. Futuro não existe. Só existe presente e passado. Porque tudo o que há de ser, já foi. Então, qualquer um de nós aqui, qualquer um de nós estamos aqui, ouçam bem o vosso pastor, qualquer um de nós aqui, não te fiz na tua idade, não te fiz no que tens, que possuas. Ouve só. Qualquer um de nós aqui, o teu destino já é uma realidade. O teu destino já é uma realidade. Alguém veio para ressalvar o nosso destino. É Jesus Cristo. Mas você ainda tem liberdade de dizer: não quero esse destino, Jesus Cristo. Quero a minha maneira. Aleluia. Cuidado, irmãos. Aí está. A igreja do mais velho está lá, continua a prosperar. E a igreja daquele que saiu por teimosia e rebelião. Vamos abrir nosso ministério. Foram. Resultado, já não existe. E onde é que ele está? África do Sul, a sofrer. Os filhos a passarem mal. Crescerem. Muito cuidado. Hoje recebi uma chamada. De manhã. O filho depois que tocou comigo: mas papá, por que então que não vamos? Em Angola não está bom. A chamada foi:
para eu ir a Portugal. Doutor Bernardo insiste. Doutor Bernardo insiste em ir porque a Igreja Real tem que estar também lá. Eu disse, meu filho, meu grande amigo, eu tenho responsabilidade muito mais do que todos os presidentes juntos do mundo. A minha responsabilidade com apenas 3 ovelhas é maior do que a de todos eles. Eu não saio daqui. A minha responsabilidade, mesmo só com 3, é maior do que a de todos eles. É maior, porque está escrito, o Deus que criou os céus e a terra, nosso Deus, Ele disse, contigo vou sentar e vou ajustar contas quanto o rebanho, que tenho que apresentar o rebanho. Aleluia. O filho, aqui já não está bom, papai. Eu disse, não, filho. Angola não está boa, mas a Real está boa. Angola não está boa, mas a igreja está boa. Por isso não posso sair dela. Não posso. Fora chamam. Mas eu não posso, porque eu estou bem. Aleluia. A Real está bem. E temos que levar o barco. São lições que o ministro trouxe. Ouvir que às vezes a tua sedução vem do teu vizinho, assim como estão ali os outros. O outro te insinua coisas. E como a vida espiritual é tão profunda, irmãos, às vezes a sarna espiritual, a lepra espiritual, só nos pega mesmo por darmos 1, 2, 3 vezes o ouvido. A pessoa boa que você anteriormente tinhas, estamos a falar em coisas de verdade e realidade. O pastor que você tinha, amigo e tal, pelo outro que veio te incutir coisas, você já começa a ver. Quer dizer, irmãos, é terrível. Já não é mais o pastor que te dá alegria, já não é mais o pastor que não sei o quê, já não é a igreja na qual você tem compromisso com Deus. Você esquece tudo por uma sedução externa de um companheiro do lado. Aleluia. Irmãos, é coisa muito profunda para quem prestou atenção. Aleluia. Não é porque somos bonitos, não é porque não. É porque apenas o que está dentro de nós, que é a alma, é muito preciosa para Deus, para o teu companheiro te ver a se perder e não te dar uma exortação. Não te chamar a atenção, dizer, tem cuidado, você ainda não é mais velho na vida. E eu tenho dito que aqui ninguém é mais velho. Todos nós somos miúdos. Quanto esse tamanho mundo que está a bater 6.000 anos, o que é que você tem com os teus 30 anos? O que é que você é com 40 anos? Com 80 anos? Não somos nada, aleluia. Somos crianças. Mas há 2 tipos de crianças. A criança maligna e a criança boa. Aleluia. Então, irmãos, vamos ouvir o altar. Está aqui, foi só estragar a igreja por teimosia. Cuidado. Não, aqui é como outro pastor. Só fala mal da sua própria igreja. Como é isso? Mas como é isso? Só fala mal da sua própria igreja. E o ministro Bruno sabe quem é. Cosse. Sempre a falar mal, porque são umas cambadas de pobres. Quando é uma bicha para atender os crentes, só sabem pedir comida, pedir dinheiro. Isso nos entristeceu. Mas deixa eu falar a verdade, que ele é mesmo rico. Ele é rico. Por isso
isso, irmão, eu digo também, é mentira. Ser pastor rico. Pastor com muita riqueza torna-se vaidoso. E começa a ver o rebanho como escravos dele. Aleluia. É triste, irmãos, que estamos a ouvir e o que estamos a ver das igrejas no mundo. A mania que agora tomou, essa lepra mental e espiritual que tomou agora os crentes no mundo, essa coisa de crentes desigrejados. Ser crente desigrejado. Mas isso é bíblico. Isso traz salvação. Um crente desigrejado, como é que fica? É triste. Levantemos nossas mãos. Irmãos, vamos chorar porque, irmãos, temos que chorar mesmo. Eu quando digo, irmãos, vamos chorar, eu não estou a dizer deitar lágrimas. Se deitar lágrimas é melhor, também liberta. Mas estou a falar, vamos chorar, quer dizer, vamos derramar nossos corações com os melhores sentimentos de arrependimento. A Deus nosso Pai. A Deus nosso Pai. Nunca seja mal para aquele que te é bom. Aleluia. Nunca veja maldade ali onde você sempre te foi uma panela que te preparou bem as comidas. Oremos com corações. Meu Pai,